Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos voltando aqui a fazer live no Instagram, no perfil do Armarinho São José. E a gente vai dar início, então, esta semana, hoje, que é 1º de março, né? Então, vamos dar início aí a uma semana em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março. Eu preparei uma colinha aqui para vocês, para a gente dar entrar aqui e falar um pouquinho sobre essa data. Essas lives que a gente está dando início hoje é uma iniciativa do Armarinho São José para trazer esse valor, né, e essa conscientização do poder da mulher no empreendedorismo e do poder da mulher no empreendedorismo artesanal, já que o foco, né, o foco do Armarinho São José é o artesanato. E eu estou aqui hoje a convite deles. Oi, Bela, a convite deles, em nome da Círculo, né? Círculo cedeu para que a gente estivesse aqui hoje. Então, vamos comemorar essa iniciativa. É sempre bom a gente, nós como mulheres, sabemos da luta que é há muitos anos. Então, de acordo com cada faixa etária da mulher, a gente passou por lutas diferentes, mas acaba que elas são sempre voltadas para o mesmo foco. É sempre o patriarcado, é sempre uma discussão em cima disso, é sempre em cima de uma, como que eu posso colocar, de uma opressão que às vezes a gente sofre. Então já tivemos muitas evoluções. Se a gente for ver a história da mulher desde o princípio, a gente sabe que a gente vem numa crescente evolução, mas muita coisa ainda tem que ser feita, muita coisa ainda tem que ser mudada, mas graças a Deus, e é o que eu sempre digo, né, o poder está nas nossas mãos. Se você parar para pensar que quem tem o poder de educar uma criança é você, mulher, né? Na maioria das vezes a responsabilidade recai sobre nós. Então, se a gente educar, se a gente desde o início mostrar que não tem diferença, que tem que ser igualitário, que não tem que ter essa diferença que ainda tem até hoje, a gente vai educar e a gente vai construir um futuro melhor. Então, o poder da mulher, ele é altíssimo se a gente tomar essa consciência, né? É que às vezes a gente mesmo se retrai, a gente mesmo, através da educação, acaba sendo vindo com pensamentos retrógrados, que você foi educada daquela forma. Então, para você quebrar isso é muito difícil, é muito complicado, mas a gente vai quebrando, a gente vai mudando isso ao longo da vida. Quanto mais velha a gente vai ficando, no meu caso, mais você vai tomando consciência disso, mais você vai percebendo as coisas que você fazia que eram erradas, que você tinha atitudes que eram contra o que você pensava e você não tinha nem essa noção. Então, essa conscientização é muito importante para todo mundo. E o Armarinho São José abriu espaço para a gente discutir isso aqui. Como eu disse, eu fiz uma golinha e eu vou falar. Essa semana, que é a semana que a gente comemora, essa Semana Internacional da Mulher, é uma semana de celebração da luta por direitos iguais, da igualdade de gênero, do empoderamento feminino e da conquista de um mundo mais justo e equitativo para as mulheres. A Semana Internacional da Mulher foi criada em 1910, durante a segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, com objetivos de promover a igualdade de gênero, os direitos das mulheres, e desde então tem sido celebrada todos os anos em muitos países. Não são em todos ainda, porque a gente tem conhecimento de alguns países que não se tem, né, as mulheres não têm direitos, como um momento de reflexão e ação para os direitos das mulheres. A semana é uma oportunidade de destacar as realizações das mulheres em todas as áreas, incluindo política, negócios, ciências, tecnologia, artes e cultura. E também um momento para discutir os desafios que as mulheres ainda enfrentam em todo o mundo, como a violência de gênero, a desigualdade salarial, o acesso limitado à educação e aos cuidados de saúde, entre muitas outras questões. A Semana Internacional da Mulher é uma oportunidade para as mulheres se unirem, se apoiarem mutuamente, para amplificarem suas vozes e para trabalhar
juntas em direção a um futuro mais justo e igualitário. Então é um momento de reflexão, uma semana para a gente ter reflexão e também aprendizados, porque nós vamos ter convidados, então a gente vai dar início nessa sequência de lives. Esse mês de março ele tem muitas comemorações, ele tem a Semana da Mulher, ele tem o Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 da semana que vem. A gente tem o Dia do Artesão, então temos muitas coisas para comemorar e estão todas elas linkadas com o artesanato, né? E por isso São José também traz toda essa oportunidade para a gente vir aqui, refletir, conversar, aprender. E a nossa convidada de hoje é muito especial porque ela fala justamente disso, sobre o poder do empoderamento feminino, do empreendedorismo feminino. Ela dá dicas maravilhosas de como construir esse empoderamento através do empreendimento, através do artesanato. Eu vou ver se ela já está aqui. Já está, ela já mandou solicitação e eu já vou trazer ela para apresentar para vocês. Caso você não consiga entrar, eu te mando o convite. Oi. Já tá aí. Oi, Fernanda, seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que você vai trazer muitas dicas maravilhosas e enriquecer muito a nossa live. Eu que agradeço, agradeço demais o seu convite, da São José Marinho, uma alegria estar aqui, principalmente falando de um tema, né, que eu falo que eu já estou aí no empreendedorismo, no artesanato, primeira fase como artesã que vendia os seus produtos e aí eu fiquei de 2009 a 2016 vendendo somente produtos físicos, né? E depois de 2017 para cá, nessa partilha de conteúdo, então para mim é muito bom estar aqui com essas mulheres maravilhosas que estão aqui nos ouvindo, para a gente falar desse nosso papel, né? E desse espaço que a gente pode ocupar no ramo de artesanato. Eu agradeço. Muito importante, né? É muito importante mesmo. Então, seja bem-vinda. É a primeira vez, acho que você aqui, né, no Instagram do Armarinho São José. Seja muito bem-vinda. A gente agradece novamente. Agradecemos a todo mundo que está aqui, né, que está nos assistindo. Quem puder, já pode mandar aquele aviãozinho, já pode chamar todo mundo que vocês acham que vão se interessar pelo assunto, porque o assunto vai ser quente. É pauta quente. Então, vai ser muito importante. Eu tenho certeza que vocês vão ter inspirações e insights com a Fernanda. Eu estive com ela semana passada, né, Fernanda? E ela me falou coisas que eu achava assim, que eu já era muito experiente, que eu já sabia de tudo. Ela nem sabe disso, mas ela falou coisas que depois eu cheguei, voltei e fiquei refletindo. E eu falei, nossa, mas muito das coisas que ela colocou como bloqueios ali são coisas que eu ainda pratico, que eu tenho como bloqueio, né, na minha trajetória do empreendedorismo, de vender, precificação. Às vezes você não tem a confiança de chegar e falar assim, meu produto, ele vale tanto, e é aquilo. Então, a gente meio que deixa que o outro dê o preço para a gente, e isso está muito errado. A Fernanda me fez enxergar isso. Quando me perguntaram o preço, eu falei, poxa vida, agora eu estou com uma pessoa que é especialista nisso, e eu não sei falar o preço dessa empresa. E sabe quando você se vê numa... Eu falei, eu não sei, porque eu não pensei sobre isso, né? Então, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. E quem está aqui, então, vocês vão ter esses insights, tá? Vocês vão refletir depois. Então, fiquem aqui, podem fazer perguntas, tá? Eu vou ficar atenta aqui às perguntas que vocês estão fazendo para a Fernanda, que é a nossa entrevistada de hoje. E eu acho interessante, né, as meninas aí, os meninos poderem perguntar, né, sobre esse tema do empreendedorismo, porque a gente, bom, eu nem sei o que é que você vai me perguntar, então eu tô aqui aberta para responder, mas é interessante isso que você falou, né, sobre a precificação e antes da precificação sobre as trocas, né? Você naquele dia somou em mim e eu
sem saber também somei para você, e assim é a nossa troca aqui hoje também, né? Por isso é importante elas trazerem aqui o que elas pensam, as colocações. Eu falo elas, gente, mas meninos, se sintam incluídos, é porque o meu trabalho é todo voltado para as mulheres, né? Mas eu já vi que tem um laceiro aqui, ó, então se sintam aí pertencentes ao Vitor, nosso né? papo. E essa questão da troca, a minha mentora, a Paula, minha professora, porque eu falo que eu sou mentora, sou professora, né, na Academia do Artesanato. O meu papel é ajudar mulheres que, como eu, né, eu tinha o sonho de viver de artesanato. Eu consegui alcançar esse objetivo lá, né, nesse período aí de 2010 a 2016. E o meu papel é ajudá-las a não só estudar precificação, estudar o marketing digital, porque tudo isso eu também abordo, mas principalmente trabalhar essa questão da nossa mentalidade empreendedora, porque nós não fomos ensinados nem dentro de casa a empreender. Eu sinto que agora as coisas estão mudando. Então, assim, eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 7. Hoje eu já falo para eles, né, sobre essa possibilidade de empreender. O meu pai era empreendedor, ele falava, mas nem tanto. Já a geração anterior não foi incentivada, né, a empreender. Então a gente foi e na escola também não. Então, é sempre. E aí isso vai formando as nossas crenças, os nossos medos. Então, é por isso que quando a gente decide vender artesanato, assim como se eu decido vender cosmético, decido vender hambúrguer, a gente precisa entender que da mesma forma que a gente aprende a fazer uma peça dessa, essa fui eu que fiz, o projeto não é meu, mas eu que fiz, a gente se desenvolveu na técnica, também dá para se desenvolver no empreendedorismo, né? Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito tímida, né? Na escola, até quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria vencer essa timidez, porque eu falo que os nossos medos, eles criam um certo incômodo na gente, né? Parece que a gente quer ir, mas não consegue. E aí, nessa época, eu vi aqui um comentário e perdi o raciocínio do que eu ia falar. Mas hoje, assim, eu vejo como que estudando e entrando em movimento é possível a gente avançar, né? Então, se não era fácil, se eu não sabia fazer essa peça e hoje eu sei, foi porque eu estudei. E da mesma forma, para vender, a gente não precisa ter dom da venda. A gente não precisa nascer sabendo precificar, né? Acho que esse é o principal. É a gente saber que é Aprendendo, né? possível estudar e desenvolver uma habilidade. Só aí já abre né? E entender que a gente tem essas barreiras que nos seguram. Então a gente Sim, sim, insegurança, porque eu acho, né? Acho que o principal ponto exatamente. é a Você estava insegurança. falando aí, Sil. Bom, se você quiser me cortar aí, se eu estiver falando de você me corta. Não, eu tenho algumas Tá, perguntas para te fazer que eu preparei. A primeira dela, eu acho que assim, eu vou fazer as tá. perguntas e você vai conseguir de ai, meu Deus, fugiu a Desenrolar, palavra. desenvolver. Desenrolar. Não é essa, mas tudo bem. Desenvolver. Você vai conseguir desenvolver tudo que você está acostumada já a falar nos seus cursos, inclusive. A primeira que eu coloquei aqui é mais voltada. Eu tentei linkar tudo com artesanato, porque a gente está falando aqui para um público que está praticamente 100% focado no artesanato, né? Então, na sua visão, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres empreendedoras no setor do Eu artesanato? acho que assim, pensando, né,
em uma delas, que era inclusive o que eu ia falar, fazendo um link com o que você trouxe, né, desse histórico. Se a gente for parar para pensar, nesse processo, né, histórico, a mulher e o artesanato, né, era visto, sempre foi visto como algo de menor valor. E por quê? Em relação aos outros trabalhos? Porque justamente sempre foi feito por mulheres dentro de casa. Então, o que tinha valor, e aí, claro, eu falo tinha, porque hoje a gente já vê uma mudança, mas em muitas regiões, em muitos lugares, em muitas mentes, isso continua. Então, é uma crença que a gente tem que quebrar. E essa eu acho que é a maior dificuldade. É a própria mulher entender que existe esse consciente, né? Essa consciência coletiva construída e que isso ocorre por conta dessa história. Então, quem trazia o dinheiro para casa era o homem que trabalhava fora. Então, quando eu lembro, né, quando eu deixei de dar aulas, né, antes de trabalhar com artesanato, eu trabalhei de assistente administrativo, fui coordenadora da qualidade, depois fui professora universitária, coordenadora pedagógica também de curso de graduação, de pós-graduação. E aí, quando eu decidi, eu falei que eu ia largar tudo, porque eu percebi que eu estava vivendo num piloto automático. Ia voltar para o interior para viver de artesanato, casar e ter filhos. Vocês imaginam, né? O preconceito. Como assim? Ouvi até assim, você vai jogar seu diploma de mestre no lixo? Como assim? Por quê? Né? Tudo que a gente estuda nunca se joga no lixo. Não importa, né? A vida vai nos levando e a gente também vai escolhendo os caminhos e tudo que a gente já estudou, que a gente já trabalhou, por mais que a gente às vezes acha, nossa, mas eu nem tô trabalhando na minha área, né? Eu recebo muitas alunas assim, sou fisioterapeuta, bancária, gente que trabalha com turismo, dentista, arquiteta, decoradora, de todas as formações, né? E que decidem trabalhar com artesanato, e eu falo, não, nada é jogado fora, tudo é bagagem. Sem pensar, a gente traz, né, para o nosso dia a dia ali do ateliê. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades é a gente liberar o preconceito que muitas vezes está dentro de nós e a gente não quer assumir. E ele tá porque eu vejo muitas alunas minhas, principalmente no programa Mulher Artesã Empreendedora, que é um programa que a gente fica um ano inteiro juntas. Então eu fico conhecendo muito bem a história, né, de cada uma, o que cada uma pensa. Dizendo assim, Nanda, é fácil para eu falar que eu sou professora para as pessoas, quando as pessoas perguntam minha profissão. Mas a hora que eu vou falar que eu sou artesã e que eu tenho um ateliê, que eu vendo artesanato, eu não consigo. Justamente porque esse preconceito, ele está dentro ainda. Então, o primeiro passo é vencer, é a gente entender que o artesanato, né, tem valor, que é um trabalho muito especial, né, e que é nosso direito trabalhar fazendo algo que a gente ama e algo gostoso ainda. Algo que nos dá prazer. Exato. Porque esse é um outro conceito do trabalho, se a gente for estudar sobre a expressão trabalho, sobre a história do trabalho, né? Que o trabalho está relacionado com alguma coisa que é dura, que é pesada. Não tem aquela expressão, né? Para ganhar dinheiro você tem que trabalhar duro. Ganhar dinheiro não é fácil. Então aí a gente fica naquela coisa, mas como é que eu vou ganhar dinheiro fazendo uma coisa que eu amo e que eu faria até de graça? A gente não faz. No começo a gente faz artesanato só dá de presente.
dá de graça. Às vezes precifica errado e dá de graça também, né? Ou paga até para paga pra gente Exato, receber vai a para tua trabalhar. peça por falta de conhecimento. Então eu acho que essa é a maior dificuldade, sabe? A gente lidar com esse, para quem tem, com esse preconceito interno e depois com o preconceito dos outros. E a gente só lida com Sim. isso reconhecendo o nosso valor próprio, com autoconhecimento mesmo, sabe? Com esse resgate da nossa Uhum. autoconfiança e do nosso valor. Não dá para separar, eu acho, a valorização que eu me dou como profissional e a valorização que eu me dou como mulher, como pessoa, como indivíduo. Estão ligadas, né? Tá ligada por um fio muito tênue, que você invisível, mas está ligado e você não consegue fazer essa separação. Eu concordo assim com tudo que você falou. É isso mesmo, a gente tem que quebrar. Eu acho que a primeira barreira a ser quebrada é a barreira interna, é a barreira de como você mesmo vê ou de como você se vê fazendo aquele trabalho, né? Porque eu acho que a gente carrega uma culpa e traz toda essa bagagem da educação, da sociedade, de você carregar uma culpa por estar fazendo algo que você gosta, que você ama, que vai te dar um retorno financeiro, mas que parece para você acaba Sim, parecendo que não é um trabalho, né? É difícil a pessoa virar essa chavinha que a partir do momento que ela está fazendo um crochê, um tricô, seja o que for, e ela colocou aquele produto à venda, ele não é mais um hobby, ele deixa de ser um hobby, ele exatamente. é um trabalho. É um trabalho prazeroso, é um trabalho de sacrifício, independente da qualidade que ele vai ter, se é sacrifício, se é prazeroso, é trabalho. Então, acho que a maior dificuldade é virar essa chave e falar Sim, assim: não, isso aqui não é mais hobby. Eu não estou mais fazendo aqui porque eu trabalhei a semana inteira no meu trabalho, de fato, no meu CLT, seja lá o que for, e agora eu estou aqui para relaxar e descansar. Mesmo que você faça isso e que ele seja a sua segunda opção de renda, mas a partir do momento que alguém chegou e falou, eu quero é. comprar, Eu, você vendeu, é trabalho. eu sempre Você falo isso. Eu trabalhou falo, gente, naquilo. quando existe uma venda, existe uma troca ali de produto por dinheiro. Então, existe um negócio em Exato. potencial, que aí é só você ir Uhum. lapidando, né? E a gente sabe, Sil, Desenvolvendo, só para né? a gente fechar essa questão que eu acho que é importante, porque eu acho que é legal a Sim. gente pensar nesse lado prático para elas saírem daqui mesmo, né? Com esse aprendizado. Então, eu só vou dar menos peso Uhum. para o que o outro fala, para o reconhecimento que às vezes o outro dá ou não dá, quando eu estiver bem resolvida com essa questão. E eu brinco assim, as Sim. pessoas, eu não sei com vocês aí, gente, vocês podem colocar aqui nos comentários. Mas comigo foi assim, quando eu comecei a fazer, as pessoas olhavam, ai, que bonito, ai, que legal. Aí colocava preço, ah, tá vendendo? Ah, mas agora só faz isso? Aí depois a pessoa olha de novo e fala, não, Muito. tá levando a sério isso mesmo, hein? Ó, tô vendo sempre, né? A pessoa ali, hoje tem o Instagram, na Uhum. minha época era o blog, né? Então, Oi, Júnior. O Júnior está aqui com a gente. Boa noite, tudo bom? Seja boa bem-vindo, noite. Júnior. Que honra. Então, eu falo assim, Desculpa, o outro só querer te vai interromper. acreditar na gente, no nosso trabalho, depois que ele der dinheiro e que a gente conseguir, assim, ali um destaque, sabe? Até isso acontecer, É. quem tem que bancar essa nossa paixão pelo artesanato, esse nosso negócio, confiar e acreditar nele, somos nós. Porque aí o outro ele acredita, igual assim, marido que não apoia, família que não apoia. Deixa eu ver a cor Uhum. do dinheiro para você ver se o apoio não começa a aparecer. Eu acho que o ponto principal de tudo isso é a atitude.
a partir do momento que você muda a sua atitude com relação a você mesmo, que você ganha segurança, você quebra essa barreira com as pessoas. Elas passam a te enxergar de uma forma completamente diferente. Então, esse olhar do outro para você é que muda a partir do momento que você muda a sua atitude. Porque enquanto você se deixar levar pelo que o outro está falando, pela reação do outro, você vai sempre demonstrar essa insegurança. E a gente sabe que a arma para o outro valorizar ou desvalorizar o teu trabalho é a segurança. Se você não tem segurança, você vai ser desvalorizado. É fato. A pessoa sempre vai ser... É como se fosse, sabe, uma coisa de caça e caçador, na verdade. Então, você tem que ser o caçador. É sempre e quando você for esse jogo de poder, né? Então, quando a gente tem confiança e a gente se coloca como uma profissional ali, vendendo as nossas peças, então você é profissional no atendimento, você é profissional na hora de receber ali o sinal ou o pagamento prévio pela tua peça, você manda um orçamento estruturado, você combina quando se vai ter garantia ou não, você combina se aquela peça ela vai ficar idêntica ou não, sabe? Faz aqueles combinados, a pessoa já fala, opa, ela já te trata de uma outra forma porque você tá ali confiante e o outro nos lê, né? Nas entrelinhas, assim, milésimos de segundo. Então, é realmente isso. Eu acho que em tudo, né, Sil? Não só no relacionamento com o cliente, né? Nos nossos relacionamentos afetivos, seja aí com filho, com amigo. Se você não se posiciona, se você não se valoriza, o outro... Você sempre vai estar sempre sendo submissa às situações e às pessoas. É fato, né? A gente aprende isso na vida, né? A vida ensina, né? Então, a gente sempre transforma o que a gente aprende na vida para o lado profissional. Então, o pessoal e o profissional, eles estão completamente ligados. A gente age de formas diferentes. A gente age de forma pessoal, quando o assunto não é profissional, mas e age de forma profissional, no contrário também, mas eles estão completamente ligados. A forma como você é pessoal, ela se reflete no profissional e vice-versa. Isso é fato. Né? Então, a segurança que você tem que passar na hora que você está falando, na hora que você está negociando, ela é muito importante. Ela vai ser lida ali, né? Não sei o que falar, abaixa os olhos, olha para baixo. Pronto, ali você já deu poder para outra pessoa. A partir do momento que você está falando, você vai lá, fez isso aqui, você já dá poder. Então, é tudo uma questão de fala e de atitude, né? Então, a sua atitude também tem muito a ver com o que você vai conseguir, né, na sua vida. E é um treinamento, é uma evolução, é difícil, você não vai mudar, você não vai de hoje passar a ser uma outra pessoa. Você tem que estudar isso, você tem que se estudar, principalmente. No dia a dia e é para sempre, né? Eu falo que é igual cebola, ninguém tá com a vida ganha, ninguém tá ali, né, com isso tudo em ordem, com uma confiança lá em cima sempre, tem altos e baixos, né, na nossa vida. E aí a gente vai tirando as camadas e aparece outra. Eu falo que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que estar assim, trabalhando essa confiança, trabalhando os nossos medos, as nossas inseguranças, né? E aprendendo sempre, né? Entrou um bicho aqui. E a gente vai estar aprendendo até o fim, até o final da vida a gente vai estar aprendendo. E você tem que estar aberto a aprender, porque ninguém nunca, né? Nunca vai saber tudo que não possa aprender e nem saber tão pouco que não possa ensinar. Aí a gente volta naquilo da troca, dos encontros. Você encontra uma pessoa que você admira, que você sabe que ela vai te ensinar muitas coisas, mas sem saber você também pode estar ensinando para ela, pode estar fornecendo um pouco do teu conhecimento. Então é sempre uma troca, né? Vamos para a segunda. Eu tenho 5 perguntas para te fazer. Nós estamos na primeira só. Vamos para a segunda. Não, mas menina, mulheres, a gente gosta de falar. Deixa eu ver o pessoal tá falando. Eu nunca
Eu mesmo fiquei muito confiante no meu trabalho depois que comecei a pegar encomendas e a É, receber feedback bom dos clientes. isso. Sim, E feedbacks olha, são e se é essenciais. papo de Luluzinha. E se ela não tivesse se colocado em movimento com medo mesmo, o primeiro depoimento não teria chegado. Então, assim, depende da gente acreditar, começar, né? E se abrir Primeiro passo. para receber, se permitir errar, acertar, e tá tudo bem, né? Uhum, faz parte, né? Deixa eu ver, às vezes a gente até respondeu aqui. Ah, não, essa acho que é legal. É assim, como que nós, mulheres, vou me colocar, podemos, através do artesanato, nos diferenciar no mercado? Porque a gente sabe que o mercado, às vezes, é competitivo. É, eu acho que é uma visão errada. Eu não acredito que o mercado seja competitivo, tá? Vou até refazer essa pergunta. Eu acredito que o mercado ainda é muito grande. A gente tem muita coisa para explorar ainda no mercado do artesanato. Então, essa visão de que é muito competitivo, de que é limitante, não é, tá? Não é, porque nós somos uma pequena porcentagem perto de tudo que a gente ainda pode conquistar e do que a gente pode abrir. Mas, diante disso, como que você, ou qual dica você daria para que nós, mulheres, ou para que as mulheres se diferenciem nessa competição ou façam um trabalho diferenciado para que ela seja vista, seja notada no mercado Sil, artesanal? eu trabalho assim com as minhas alunas. Sempre que a gente precisa entender que nós somos já seres diferenciados. Nós somos únicos, únicas. Então, o que acontece é que aí a vida vai colocando a gente às vezes em caixinhas e vai abafando a nossa essência. Então, todo mundo já nasce ali como essência, né? Acredito muito nisso. A gente traz da nossa ancestralidade. Por isso que muita gente, às vezes, não acha que não sabe fazer artesanato e a hora que se coloca a fazer, quantas vezes nesse trabalho, né, de investigação com as minhas alunas, elas foram pesquisar, o avô era marceneiro, o bisavô, a avó. Então, assim, a gente carrega essas bagagens. Então, quando a Sim. gente olha e resgata essa essência e vai entender, não, não é assim, a gente nunca é o que as pessoas dizem que nós somos, né? O que as pessoas veem da gente é só uma parte nossa e às vezes elas pensam que a gente é alguma coisa, falaram para nós a vida toda, ah, você é isso, você é aquilo, você deixa a desejar aqui, você deveria ser assim, assado. E aí a gente vai acreditando às vezes e vai esquecendo, Os e vai rótulos, né? esquecendo dessa essência, né? Então, para a gente ter um produto diferenciado, a gente precisa se voltar a essa essência e essa identidade, né? A identidade, ela vai se formando ao longo da nossa história, no lugar que a gente vive, com as experiências que nós vivenciamos, com aquilo que faz parte da cultura da minha família, da cultura do lugar em que eu vivo. Então, e aí, essa soma de tudo, né? Do que eu gosto, das minhas paixões, das minhas preferências, dos meus gostos. Eu preciso deixar isso vir nas minhas criações. Independente, aí tem gente que fala assim: ah, mas eu não consigo ainda criar um projeto exclusivo meu. Tudo bem, daqui a pouco você vai conseguir. Não tem problema
que você vai começar, às vezes, comprando um projeto, né? Se inspirando ali numa peça de uma outra artesã, de uma designer. Mas a tua, você vai precisar deixar as suas características ali. Então, você vai adaptar alguma coisa, você vai escolher novas cores, novos materiais, a forma de você se comunicar. Hoje, tá uma loucura isso. Ficam tentando colocar a gente dentro de um molde de como eu tenho que fazer o vídeo, como eu tenho que escrever a legenda, como eu tenho que tirar fotos. Tudo bem, tudo, é importante a gente saber algumas Sim. coisas. Qualidade é importante, Não é mas mais não, você não precisa importante. seguir Então a regras, gente né? precisa inverter. Quem eu sou, o que eu É, gosto, precisa estar ali. E eu vejo que quando a gente consegue fazer isso, tenho certeza que tem gente aqui que vai se identificar com o que eu estou falando. Quantas vezes o cliente não chegou para você e falou assim, para quem já está aí há mais tempo no mercado, nossa, eu olhei essa foto, eu vi esse produto na feira, eu já sabia que era seu. Isso é identidade. Isso sim. significa que você já está conseguindo trazer quem você é para o produto. É a Sim. sua E aí verdade, né? Eu vai acho que ficar verdade. diferenciado. Então, tome muito cuidado com essa coisa de que é muito da teoria, né, do marketing tradicional. E se você for estudar lá as estratégias de marketing, você vai encontrar isso. Então, você vai ter que investigar, olhar o mercado e, com base no que falta, no que não tem, você precisa se diferenciar. Eu não acredito nisso e eu testei isso no meu ateliê e testo isso. A gente já está aí com mais de 2.000 alunas que fizeram isso que eu estou falando aqui e dá certo. É assim que a gente vai ser diferenciado ainda mais com produtos criativos, com arte. E a originalidade que vem com a verdade, né? Porque se você tem Sim, verdade, traz a não, Sil. originalidade. E assim, se for para a gente ficar montando todo o nosso negócio em cima do que dizem que eu tenho que fazer, do que falta no mercado, eu posso trabalhar para qualquer pessoa, eu posso vender qualquer produto, eu não preciso vender artesanato. Uhum. Quando a gente cria um negócio autoral, um negócio criativo, já é para me dar mais Sim, realização, exato. já é para fazer mais sentido. Então eu preciso realmente fazer esse link, né? Então, De quem eu você vai sou, fazer mais do mesmo. senão a gente vai fazer mais do mesmo e aí a gente não vai criar essa diferenciação. E Então é essa não ter conexão, medo né? mesmo, sabe? Se você é do colorido, põe o Seja. colorido. Se você é dos tons, né? Daquela, pensando aqui em cores, não necessariamente é Aham, só isso, mas só para, sim. né, exemplificar. Traga a tua identidade, porque nós temos a visão de que nós somos muito diferentes uns dos outros, mas nós não somos. Então, sempre vai ter um grupo gigante de pessoas no mercado que vão se conectar com aquilo que você também gosta. E aí, É o aí sim semelhante. é o cliente ideal, Que é a né? semelhança, né? Que é o que a gente. É a semelhança, você, na verdade, você nem pensa nela. Mas quando você segue alguém porque você gostou de um conteúdo, por exemplo, é porque você se viu naquela pessoa, você tem uma semelhança com aquela pessoa. E a gente não para pensar nisso, né? E é o que você faz quando você mostra a sua verdade, mostra a sua originalidade através da verdade, você traz pessoas de verdade para ficar perto de você, né? Sim, Você traz essa conexão, né? Que é a semelhança que você tem com aquela pessoa que gostou de você ou gostou do seu produto, né? exatamente. E aí vai valorizar e vai querer pagar por ele. Então a gente tem que entender que não é todo mundo mesmo que vai se conectar com a gente, nem com os nossos Não produtos, agrada. né?
todo mundo que vai gostar e tá tudo certo. Tá tudo certo, é assim. Segue, como diz o outro, segue a vida, segue o barco, toca o barco. O mercado é gigante, né, gente? Se a gente for Ele é gigante e eu pensar... digo, eu acho assim, às vezes eu fico pensando muito sobre o mercado, se ele realmente é gigante ou se ele é tão pequeno. Porque eu acho que ainda ele é muito pequeno. Eu acho que o poder de agigantar este mercado ainda está nessa Sim, eu falo trava gigante de no você destravar. potencial. Exato, de potencial, Ainda ele tem mais, potencial de ser gigante. sim, Ele tem. ainda mais se a gente pensar nessas mega tendências de consumo Uhum. mundiais, né? Dessa valorização do feito à mão. É nítido, né? Essa mudança, nessa Eu tenho, conversão. quando eu comparo lá em 2009, quando eu comecei a vender artesanato, quanto a gente via de artesanato, né? E o quanto a gente vê hoje inserido em todos os espaços, na mídia, na arquitetura, Uhum. no design de interiores, Sim. no mundo da moda. Tá aí a São Paulo Fashion Week, Paris Fashion Week, trazendo todo, né, o artesanato. Então não dá para a gente falar que é a mesma coisa, que as pessoas não passaram a valorizar mais. Né? Com certeza. E está na nossa mão, né? É isso que eu sempre bato nessa tecla, que o poder de não cair, de não falar, de não retroceder e continuar sempre avançando, está na nossa mão. Quanto mais a gente empreender, quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente passar à frente o nosso Analisar. profissionalizar, passar à frente o que você aprendeu, os nossos conhecimentos, formar novos artesãos, formar novos, você pegar aquela criança com 15, 14, 13 anos, que eu conheço muitas menininhas que estão fazendo, que é exatamente a idade que eu comecei, não deixar isso morrer, mostrar para elas que tem valor, que vem a parte da educação e da formação, você não vai deixar esse mercado cair, você não vai deixar o gráfico descer, né? Você vai continuar subindo, você vai continuar valorizando, você vai ter muito mais pessoas valorizando, dando mais valor, quebrando o preconceito que se existe ainda, né, em determinados setores da sociedade com relação ao artesanato. Então, tudo isso está na nossa mão. A gente tem uma ferramenta muito poderosa, e eu falo isso sempre porque eu peguei a parte manual, a parte não digital da coisa. Então, hoje a gente tem uma ferramenta muito poderosa que é essa aqui, ó, que a gente poder estar falando agora com um monte de pessoas, deixar essa live gravada para que muitas outras pessoas assistam, que é a internet. A internet hoje você consegue alastrar o seu conhecimento de uma forma rápida E e alcançar mais alcançar, pessoas. exato, alcançar lugares que você nem imagina, né? Fora a Países, logística, né, Sil? Eu acho logística. assim que além da internet, a logística está favorecendo muito mais a venda de produtos artesanais do que antes. Então, Sim, hoje a gente vê aí os correios já competindo com outros players no mercado, sim. né? E cada vez mais essa briga entre eles, que para a gente é ótima, vai se intensificar. E aí a gente vai ter preços mais competitivos, né? De frete, Acho e tudo. tanto para comprar os nossos materiais pela internet, quanto também para vender. Então, a internet e a logística são fatores que nos ajudam muito a alcançar mais pessoas e a ter preços mais competitivos, mesmo vivendo no mundo que a gente está hoje, tão Sim, complexo, né? E esse é um ponto que a gente não pode usar como desculpa. Ai, mas agora ficou tudo mais caro, então eu vou parar de fazer, eu vou parar de vender. Se você parar, minha filha, vai ter gente que vai ganhar dinheiro e você não. exato. Porque a inflação tá para todo mundo, do mesmo Em todos os jeito. Então, setores. porque tem gente que está vendendo bem e você não está vendendo. Então, a gente tem que parar com essa coisa de também querer culpar
às vezes, o externo. Eu falo que o que é externo a nós, às vezes ajuda ou atrapalha, mas não deve determinar, né, o sucesso, e ele não determina o sucesso do nosso negócio. É De você, forma né? alguma. É a gente ia se adaptando às realidades, né? Vamos, deixa eu ver, acho que a gente já estava meio que entrando nesse assunto, que é a nossa terceira pergunta, que eu ia perguntar para você quais são as estratégias mais eficazes para promover e comercializar o artesanato feito por mulheres empreendedoras. A gente está batendo muito na tecla mulheres empreendedoras, gente, porque essa live, essas lives que a gente vai ter aqui durante essa semana e na semana que vem, é para falar, é focada no Dia das Mulheres, tá? Então, só explicando para o pessoal que está em casa que, né, às vezes os meninos que entrarem tudo. Então, por isso que a gente está batendo muito nessa tecla. Aliás, tudo, né? Graças a Deus, eu vi que tem um monte de promoções de empresas que nem pensavam muito nisso e estão fazendo várias promoções, estão batendo na tecla das mulheres, e eu acho que isso é muito legal. Já é uma revolução, já é uma mudança. Sim. E eu sempre fujo do assunto. Vou voltar para a pergunta. Quais são as estratégias mais eficazes para promover e comerciar os nossos produtos, assim, na sua visão? Eu acho assim, Sil, vendo, né, ali a realidade das minhas alunas, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensinar diversas estratégias, tanto de divulgação, então você pode, por exemplo, divulgar desde o boca a boca, criar eventos, feiras, bazares, como você pode divulgar pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo seu site, pela sua loja virtual, um marketplace, fazendo live em parceria. Então a gente tem diversas formas, né? E aí a gente precisa o quê? Aprender a usar as ferramentas, aprender como é que eu vou implementar essa estratégia e escolher quais eu me identifico mais e também testar. Então, não dá para a gente dizer, né? Olha, para a Isaura é melhor isso. Ou para todo mundo, Instagram é melhor para todo mundo. Não é. Eu tenho alunas que vivem de artesanato só vendendo em feiras. Assim como eu tenho alunas que vivem de artesanato só vendendo pelo Instagram. Tem outras que falam, Nanda, já cheguei num ponto que é só ali o WhatsApp, e as que já estão acostumadas, quando eu posto, eu fiz live esses dias com a Ana Carla, ela falou assim, eu até tenho receio de postar, porque quando eu posto, Chove é muita encomendas. encomenda, é orçamento, e ela só tá com uma pessoa ajudando ela não quer crescer mais, ela quer realmente, né, manter esse ateliê do tamanho que está. Então a gente não pode ter medo de testar. Então não dá para falar, o marketplace tal é uma porcaria e não serve. Facebook é aquilo. Então a gente precisa realmente fazer esses testes de acordo com o nosso produto, o nosso público, a região que a gente mora. O que não dá é para a gente ficar esperando, né? um pouquinho e já desistir, né? Eu vi aí Esperando que venha até alguém você. falando, deu certo porque eu persisti, eu insisti. E é isso mesmo. Se qualquer negócio, peguem aí, negócio, por exemplo, de franquias. Entra aí no site da ABF, vai estudar as franquias, você vai ver lá, está escrito o tempo do retorno do investimento. E por que Mínimo cargas 2 d'água anos. você acha que o artesanato, como um negócio, né? Você nem sabendo precificar direito, você nem sabendo como vender, ele tem que te dar ali o salário do mês. Calma. Retorno imediato, né? Ele pode te dar. E a gente tem que lembrar que o artesanato, você sabendo precificar, você tem lucro ali com a venda da sua primeira peça, gente. Que negócio que dá isso pra gente? É difícil. Então, é persistir, é estudar e ter essa
essa resiliência, né? Quem quer empreender Tem que ser resiliente. precisa ser resiliente, flexível Uhum. e ter vontade. Mudar. Olha, eu vou testar aqui por 2, 3 meses nessa loja colaborativa. Aqui vou fazer isso, vou montar minha loja no Marketplace X para ver o que é que dá. E é isso, até você encontrar ali, No né, local correto, né? a melhor A estratégia melhor, para você. Então, não existe uma fórmula pronta, a né? melhor estratégia, no caso, é o teste. Você testar todas as formas e eu acho que todos fazem. Conhecer, né, estudar, saber o leque de opções que você tem, e aí é enorme, tanto Uhum. de canais de vendas quanto canais de divulgação, e experimentar, né? Tem que ser, né? E tem que ter paciência, porque não é da noite por dia que a coisa vira, né? Às vezes assim, tem casos de alunas que viraram para mim e falaram, não, com 2 meses ali no curso, Nanda, já tô conseguindo tirar o salário que eu preciso. O mínimo que eu preciso para eu não voltar para o mercado. Mas tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 2. Você me permite, Sil? Tem um livro que se chama Cabala do Dinheiro. Eu não gostei de tudo que ele diz ali, eu não acredito em tudo que ele disse ali, mas teve um ponto que para mim fez muito sentido, e é a equação do dinheiro. Ele diz assim: você só vai ter dinheiro em qualquer atividade que você fizer se você cuidar dessa equação de 3 fatores. A primeira é o esforço. Então, pode ser que tenha alguém aqui que já tentou assim, ó, já vendeu de tudo, já trabalhou com tudo que é coisa. Eu tenho certeza que o que deu retorno para você teve esforço. Se não tem esforço, né? Eu falo, não Não tem vê. trabalho fácil, gente. Não Todo é porque trabalho você ama o seu é, trabalho, não é porque você gosta que ele é fácil, não é? Não exatamente. Eu tem falo nada a que ver uma é coisa com a outra. leve, né? É mais leve acordar às segundas-feiras, é mais leve às vezes ter que trabalhar até de madrugada, ter que trabalhar no final de semana. É um peso diferente, mas tem esforço. O segundo fator é o conhecimento. Então, esforço vezes conhecimento. Ou seja, quanto menos esforço, e aqui a gente pode pensar esforço de tempo, esforço, recurso mesmo, empregado e energia, né? E o conhecimento, quer dizer, quanto mais conhecimento eu tiver, tanto técnico de como executar, como produzir a minha peça, quanto de gestão e de autoconhecimento, eu já vou aumentar. A gente sabe que a multiplicação funciona assim, né? Quanto maior ali o fator, maior o resultado final. E nenhum pode dar zero. Não pode dar zero, né? Porque qualquer coisa vezes zero é zero. E a gente não quer ter zero no final. Então, esforço vezes conhecimento. E o último é o nosso servir. O que é o servir? É eu pegar, né, aquilo que, de forma sucinta aqui, né? É eu pegar aquilo que eu sei fazer de melhor, que pode ser o seu crochê, o seu tricô, os seus laços. Você ama de paixão fazer aquilo, com as competências que você tem, e você se preocupar em entregar o teu melhor de hoje, não é o perfeito não, é o melhor de hoje para o teu cliente. E com aquela vontade, assim, de ver ele satisfeito. Não é você só estar pensando do resultado financeiro, não. Então, quando a gente multiplica, né, segundo o autor desse livro, A Cabala do Dinheiro, esses 3 fatores, não tem como não dar dinheiro no final. Pode ser para qualquer Exato. ramo. E eu tenho visto muito isso acontecer com as artesãs que decidem empreender, que se capacitam, que se esforçam e tem esse servir, né? De depois ver o cliente, se ele gostou,
de sentir aquela satisfação em Receber ver. o feedback, como a Lulu falou, né? É isso. Exatamente. É você querer deixar aquela mulher com a autoestima melhor, porque você vende acessório, você vende uma blusa, uma bolsa, né? Você está realmente feliz em fazer essa entrega. Esse é o nosso serviço. Proporcionar alegria, proporcionar realização, Conforto. sonhos, né? Porque às vezes a pessoa pensa, sonha em ter aquela peça que você conseguir entregar. Eu não trabalho com encomenda já faz tempo, mas eu recebi um pedido de um menino da Bahia. E ele falou assim: eu queria muito essa manta, e aí ele me chamando de senhora, eu queria que a senhora fizesse, porque eu gosto muito do trabalho da senhora e tal. Eu falei: olha, eu não faço encomenda, não tenho tempo, mas eu vou pegar essa sua encomenda. E eu peguei, e aí ontem ele mandou para mim assim, um áudio agradecendo, falando que era lindo, que era maravilhoso, que era melhor do que ele tinha pensado. Então, esse feedback, quando você recebe, que entra nessa parte do servir, é o que faz com que você fala assim, pô, tô no lugar certo, eu tô fazendo o que é certo, é isso E mesmo, assim, né, esse é o Sil, caminho. quando a gente tem esse servir, isso que você fez, quer dizer, tá totalmente fora do teu escopo ali atual de trabalho, mas você quis atender esse desejo dele, né? Então, faz diferença. Quando a gente quer ali dar o nosso melhor no atendimento para o nosso Sim, cliente, ter o cuidado e entender as necessidades para poder oferecer ali aquele produto ou serviço, né, da melhor forma possível. Então, gente, daí não dá, não tem como. não tem O como. universo não devolver para a gente, né? E a gente precisa entender isso. Dinheiro é troca. Dinheiro Sim, é troca. E a gente merece merece. receber dinheiro Uhum. em troca, Do né? trabalho. Do que a gente faz com tanto amor, com tanta Que vem paixão, com esse naquilo que a gente estava servir. falando da valorização lá no início da live, que é a hora que você se valoriza, né? O dinheiro é o pagamento pelo seu esforço, é o reconhecimento pelo seu esforço, então você tem que se valorizar. E quando você fala em valor, ele tem o valor físico, ele tem o valor emocional, ele tem o valor financeiro. Você tem que ter o valor financeiro, Sim, né? Você tem que saber, você não é, a gente até acho que discutiu isso na semana passada, que você não adianta você querer fazer o bem para alguém, você falar, eu vou ajudar uma instituição, eu vou ajudar determinada pessoa. Se você não tiver dinheiro, se a pessoa estiver precisando financeiramente, fisicamente de alguma coisa, né? Não estou falando na questão emocional, aí é outro assunto. Se você não tem dinheiro, você não vai conseguir ajudar, porque você não pode tirar do zero. O que você vai tirar do zero, do que você não tem? Né? Você tem que ter o dinheiro. Então, o dinheiro, às vezes as pessoas ficam muito assim, ai não, porque só fala em dinheiro, só em dinheiro. Não é amor. O amor que você tem pelo teu trabalho, você fazer o teu trabalho e falar, aqui só tem amor. Você não vai conseguir pagar o boleto, você não vai conseguir comprar material para continuar alimentando aquele seu amor, né? sim. Então você tem que, o dinheiro ele é essencial, ele é parte da nossa vida desde o momento que a gente nasce, né? A partir do momento que você nasce já precisa do dinheiro, né? Você já paga para nascer. Então Exatamente. não é pecado, gente. Falar em dinheiro não é ganância, não é nada disso. É você E se a reconhecer. gente tem, e quem tem esse bloqueio, e eu tive que trabalhar muito em mim essa questão do merecer dinheiro em troca dos meus produtos. E mais forte ainda, depois eu tive que. Eu revisitei, por isso que eu falo que é igual cebola, a hora que a gente acha que a gente superou o medo, a insegurança numa determinada questão, às vezes a vida põe de novo para testar se você realmente. E aí isso aconteceu quando eu comecei a vender os cursos, né? Porque eu pensava, nossa, mas né, tudo bem, eu estudei, eu investi, aí eu comecei a entender, não, é meu conhecimento, né? Tem valor e eu preciso cobrar por isso porque eu preciso também sobreviver, né? Então, mesmo com tanto conteúdo gratuito,
que eu produzo, eu ficava, né, lá em 2017, quando eu fundei a Academia do Artesanato, com essa questão. E aí, aquele livro, não sei se você já leu, Pense como um Artista, Não. ali ele fala justamente isso, né? Em uma das passagens, que o dinheiro, ele só é um meio para que você consiga sustentar essa sua arte. Então, às vezes, mesmo para quem faz como hobby, como terapia, se você não tiver o dinheiro ali, ou da tua peça que você fez, ou de alguma outra fonte, você não sustenta. Por isso Exato. que a gente busca, muitas vezes, né, vender. Chega um ponto que a gente quer trabalhar com isso para que a gente possa passar mais horas do nosso dia fazendo artesanato. Porque a gente tem que equilibrar, a gente tem que pagar as contas. E aí, como é que se eu não vender o meu trabalho, eu vou ter que vender as minhas horas de trabalho para alguém. É, Então, o é tudo dinheiro. venda, né? Acaba que resume-se tudo a vender, Por exemplo, de essa alguma cadeira que forma. você está, se a pessoa ficasse, ai, não vou vender, ai, eu tenho vergonha de oferecer, ai, não vou produzir, ninguém vai querer, será que vão pagar? Você teria comprado essa cadeira? Você estava sem cadeira. A É, roupa, o óculos, tudo, ó, tudo que tá aqui, ó. Esse aqui é, comprei de uma aluna minha, esse aqui também comprei de uma artesã que bordou. Então é isso. O dinheiro ele só facilita as nossas exato. trocas. E, né, antigamente era o Era o sal, sal, é isso que era eu o ia falar. ouro, é o escambo, né? Eu troco meu Escambo, feijão pelo seu arroz. E agora é o exato. dinheiro, que nem é mais papel agora, né? Vai, se, vai virar digital, Virtual. né? Já tem todo um projeto para virar digital. É, a gente já está no final, acho que, da nossa live. Deixa eu ver que horas são. Nossa, Acho que até sumiu. Nós já até passamos. Meu Deus, o papo foi assim. Temos outras perguntas, faremos depois, mas vamos encerrar, né? Porque as meninas também já estão na hora de descansar, né? Tem criança que já está querendo ir para a cama, então está na hora de descansar. As meninas que dormem mais cedo e tem as que ainda está só começando. No meu caso, ainda está só começando. Fernanda, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite, por trazer aqui um pouco do seu conhecimento para a gente. Em nome do Armarinho São José, eu agradeço a você, tá? Então foi muito bom. Na hora que a, a Bela, que faz parte do marketing, falou dessa live, a primeira pessoa que eu pensei foi exatamente em você. Falei, nossa, tem tudo a ver, vou falar com ela e falei com a Bela, então eu agradeço demais. Agradeço a todos vocês de casa que ficaram aqui com a gente, que passaram por aqui, que viram pelo menos um pouquinho dessa live, que colheram, que captaram alguma coisa e que vão tirar algum aprendizado de tudo que a gente discutiu aqui. E aí agora eu passo a palavra para você. Venda seu peixe, fale um pouco mais sobre você e é sua palavra. Sil, primeiro quero muito te agradecer por ter lembrado de mim, por ter me trazido aqui nesse espaço. Uma alegria estar aqui. Agradecer a todas vocês que acompanharam ao vivo, que trocaram aqui, que comentaram ou que vão assistir e estão assistindo gravada. Quero convidar vocês, né, que têm esse interesse em aprender mais sobre empreendedorismo, em desenvolver melhor essa mentalidade empreendedora, em aprender a precificar, vender, tudo que a gente precisa, né, para conseguir aí transformar esse nosso artesanato em negócio. Para me seguir aqui, não precisa nem sair da live, né? Só clicar aí na setinha, seguir o perfil da Academia do Artesanato. Tem lives toda semana, tem podcast também lá no Spotify, tem cursos online para quem quer se aprofundar, tem mentorias. E se vocês também né, ficaram aí com vontade de perguntar alguma coisa, não deu tempo, me disponibilizo aqui a responder. Podem me enviar direct e com paciência eu vou respondendo aí a todas. E eu tenho aí uma grande alegria em poder
ajudá-las nessa jornada. É o que eu amo fazer, contem comigo, tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada. E só lembrando que estamos, então, na semana em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E no dia 8 teremos aqui novamente uma live aqui mesmo no perfil. E eu vou trazer mais 3 convidadas para a gente continuar nesse assunto do empreendedorismo, da força do feminino. Então, a gente vai ter convidadas especiais também semana que vem, às 15 horas. Vai ser um pouquinho mais cedo, no dia 8 de março. E eu espero por vocês, por você, Fê, se puder acompanhar a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Reconheçam, meninas, esse potencial gigante que vocês têm aí dentro. A partir daí, ó, vocês podem tudo que vocês quiserem, viu? É uma força, Vamos é uma juntas. força. É muita força que a gente tem. Muito. Muito obrigada, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.